Estatuto da Criança e do Adolescente completa hoje 32 anos de criação. Uma lei considerada inovadora no ano de 1990. E para explicar para a gente os direitos que são garantidos no Estatuto e falar também sobre a aplicação do ECA nesses últimos anos, já está aqui com a gente no estúdio o defensor público Vinícius Mesquita. Então, Vinícius, prazer te receber aqui hoje para falar sobre esse Estatuto que é referência mundial, né? Obrigado, bom dia a todas, bom dia a todos. Nós vamos hoje conversar um pouquinho sobre o ECA e seus avanços. Isso aí. Então, o ECA é um conjunto de normas, né, que tem o objetivo de proteção da criança e também do adolescente. Há 32 anos, quando ele foi criado, qual que era o cenário, né? Por que veio a necessidade aí de um estatuto voltado para essa parte específica da população? Ótimo. A gente tem que pensar que nós viemos, no ano de 1988, de uma transição de um regime de fechamento, um regime de ditadura, para um regime democrático com a nossa Constituição. E essa Constituição ela foi inspirada em diversos fatores e diversos movimentos sociais. Na verdade, costuma-se dizer que a Constituição ela é como se fosse uma colcha de retalhos. Ela trouxe ideias de vários setores da sociedade. Lá no artigo 227 da Constituição, há uma previsão inovadora, que é a doutrina da proteção integral da criança e do adolescente. É pensar que crianças e adolescentes são sujeitos de direito. São seres humanos que são detentoras e destinatários de direitos. E vários movimentos sociais, eles forçaram, vamos dizer, forçaram no sentido positivo, de trazer essa previsão para a nossa Constituição. E aí, de 88 até 1990, movimentos como o movimento das crianças de rua, movimento das donas de casa, começaram a trabalhar a criação desse estatuto que surgiu no dia 13 de julho de 1990. Então ele veio para trazer uma evolução absurda na forma como se enxergava as crianças e os adolescentes. E como a Roberta já falou, né, o ECA é referência internacional, até mesmo reconhecido pela ONU como um dos diplomas mais completos na área, né? Então, quais que são os principais direitos garantidos pelo Estatuto a todas as crianças e adolescentes? Ótimo. Existe uma Declaração Universal de Direitos das Crianças e o ECA ele foi a primeira lei da América Latina a se basear nessa declaração. E ele traz direito à educação, direito à saúde, direito ao lazer, direito à convivência familiar. Ele traz o direito ao respeito à integridade física, psicológica das crianças. Enfim, tudo que hoje nós conseguimos pensar que as nossas crianças e os nossos adolescentes têm de direitos, assim como nós adultos, o ECA traz essa previsão. E o ECA vai definir também, né, o que é criança e o que é adolescente. Então, a gente entende criança, a infância, né, vai até os 12 anos incompletos, enquanto a adolescência vai dos 12 anos completos até os 18 incompletos. Qual que é a importância, então, da gente delimitar até onde vai a infância, até onde vai a juventude? Outro dia até minha irmã foi falar com um amigo. A Isabela, minha sobrinha, ela ainda é uma criança. Eu falei, não, ela é adolescente, que ela já tem 13. O que isso traz? Do ponto de vista legal, a criança ela é muito mais tutelada, muito mais protegida do que o adolescente. E aí a gente entra até num tema espinhoso. Se um adolescente praticar um ato infracional, um ato análogo a um crime, ele vai ser responsabilizado nos limites do que o ECA traz. Agora, a criança não. Uma criança, ela será protegida pelos conselhos tutelares e pelos órgãos de proteção de crianças e adolescentes, caso ela se envolva em algum fato que a lei trata como crime. Então, a criança não sofre uma resposta, uma sanção, vamos dizer assim, pela prática de um ato infracional. Já o adolescente, sim. Mais do que isso, a criança tem outros direitos que são, de fato, muito mais ligados a essa primeira infância, o que também não traz o adolescente. Daí essa importância da gente conseguir diferenciar. E ao longo desses 32 anos de estatuto, né, quais que foram as principais vitórias para a proteção das crianças e adolescentes? Ótimo. Hoje, se a gente pensar em ECA, a gente não pode pensar somente na lei que prevê o Estatuto da Criança e do Adolescente. Existe um microsistema
de proteção da criança e do adolescente. Vamos pensar, se a gente puder fazer uma analogia com o sistema solar. Nós temos um sistema de planetas e de estrelas que compõem o nosso sistema solar, e o ECA, ele seria apenas um desses planetas. Nós temos diversas outras leis que também trazem essa previsão. E aí nós temos hoje proteção em favor da criança e do adolescente de acesso tecnológico, né? Se a gente for pensar aí que a tecnologia hoje está envolta no nosso dia a dia. Nós temos questões ligadas à educação para assegurar o direito das crianças e adolescentes à creche, escola, pré-escola, direito à saúde, para que tenham acesso a medicamentos, tenham acesso a vacinas. E até uma discussão que o Brasil tem uma política de vacinação muito avançada no mundo, em relação ao mundo todo. Direito à convivência familiar. Não se pode retirar uma criança de sua família e colocá-la numa família substituta sem que haja uma causa muito grave para que isso aconteça. Nós temos a garantia de que, caso isso aconteça, uma criança tenha que ser tirada do seio de sua família, que ela seja, antes de mais nada, tentada a colocar numa família extensa, que são tios, primos, parentes próximos. Nós temos ainda como uma garantia extremamente importante e muito polêmica a questão da maioridade penal, né, que não só está prevista no ECA, mas na Constituição Federal. Ela na verdade, o grande vetor dessa proteção. Então, assim, eu acho que hoje nós temos uma legislação viva, que ela está em constante atualização, em constante aprimoramento e que acompanha a sociedade. No próximo bloco a gente vai entender um pouco mais sobre o papel do Conselho Tutelar e também destrinchar alguns desses direitos que a gente falou até agora. Então, a gente continua nossa conversa daqui a pouquinho, você de casa. Nossa entrevista continua daqui a pouco, então aproveita o intervalo e manda sua pergunta para o nosso WhatsApp, que aparece aí na tela para você. Nós estamos aqui esperando a sua mensagem e a gente volta já já. Já estamos de volta com Manhã Diversa, agora são 10 horas e 12 minutos. E hoje aqui no programa nós estamos conversando sobre os 32 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, e sua aplicação no Brasil desde 1990. E a gente recebe aqui o defensor público Vinícius Mesquita para falar um pouco mais então sobre esse estatuto tão importante. Na primeira parte então da nossa entrevista, você falou muitíssimo bem dos direitos, né, que estão sendo assegurados graças ao ECA e como que ele vem se modificando também para isso, mas lamentavelmente a violência sexual ainda é um dos problemas aí que afeta a infância e a adolescência no Brasil e também no mundo, né? O Anuário Brasileiro de Segurança Pública revelou que quase 36 mil meninas e meninos de até 13 anos foram vítimas de agressão sexual no ano passado. O que ainda falta para a gente mudar esse cenário, já que com certeza no ECA tem, né, todo esse aparato aí para evitar isso. Então, assim, aonde que está acontecendo esse gargalo que não está sendo feito, né, devido a esses dados que a gente trouxe aqui? Infelizmente esse é um número alarmante e tem que acender uma luz já vermelha, né? Não é nem amarela mais. Existe uma pesquisa realizada pela Universidade de Harvard que mostra que 90%, no mínimo 90%, dos abusos sexuais contra crianças e adolescentes são praticados por pessoas próximas às vítimas. Não necessariamente pai, mãe ou dentro de casa. Pode ser um professor, pode ser o pai ou mãe de um amiguinho, mas, em regra, são pessoas muito próximas. Então, assim, talvez o primeiro cuidado que nós tenhamos que ter é a educação dentro de casa. E todos os estudos mostram que o principal instrumento de proteção para os nossos filhos é o diálogo. É conversar, é explicar, é mostrar o que pode, o que não pode, o que é uma parte íntima do nosso corpo que não deve ser tocada nunca, não deve ser vista, não deve ser exibida. Mas também precisamos de proteção por parte do Estado, é claro.
Precisamos que a legislação ela seja mais efetiva no combate e na proteção. E hoje nós temos diversos instrumentos normativos, diversas leis que fazem essa proteção. Temos hoje leis de proteção a crimes cibernéticos e elas facilitam o combate e o monitoramento de crimes cibernéticos. Hoje nós temos uma visão nos nossos tribunais, nas decisões judiciais, que facilitam o acesso de dados para que haja esse controle. E uma informação importante que poucas pessoas conhecem. A gente costuma dizer, isso basicamente é um fato, eu tenho o direito ao meu sigilo telefônico, ao meu sigilo de internet, né? Ninguém pode chegar e pegar agora o meu telefone e analisar o conteúdo. Bom, pais e mães podem fazer isso nos telefones e computadores de seus filhos. A nossa Constituição garante isso. Não há possibilidade de uma criança ou um adolescente falar não para o pai e uma mãe. Ele não está praticando nenhum tipo de ilícito. Isso é um avanço que a interpretação da nossa legislação trouxe. Olha, se um pai desconfiar, ele tem todo o direito de pegar o telefone e ter acesso a isso. Ainda que ele tenha necessidade de exigir, seja da operadora, seja do fabricante, o desbloqueio da senha do telefone. Isso é muito importante. Realmente, esses cuidados aí são necessários. E a gente vai entender agora um pouco o papel do Conselho Tutelar nessa história toda, né? Os conselhos tutelares são os guardiões do ECA, mas a responsabilidade não é só deles. O ECA diz que cuidar das nossas crianças e adolescentes é dever de todos. Os conselhos são os órgãos de referência e, quando necessário, aplicam as medidas de proteção. Vamos entender melhor como eles funcionam na reportagem que preparamos para vocês? Bom dia a todos, meu nome é Luciano Vilar, eu sou conselheiro tutelar aqui no Conselho Tutelar da região leste. Hoje aqui nessa importante oportunidade para falarmos dos 32 anos da implantação do Estatuto da Criança e Adolescente, com foco especial no Conselho Tutelar. É um privilégio para nós falarmos do Conselho Tutelar, que foi uma grande conquista, que veio junto com o Estatuto da Criança e do Adolescente, falar das suas atribuições, falar um pouco do nosso trabalho e principalmente nós, como zeladores desse estatuto e como órgão realmente de proteção. O Conselho Tutelar, como eu mencionei, ele é um órgão de proteção. Como órgão de proteção, ele zela justamente pela proteção dessas crianças e adolescentes. Seja de qualquer âmbito, todo tipo de violação de direito, qualquer situação em que as crianças estejam em qualquer tipo de risco ou vulnerabilidade, o Conselho Tutelar ele pode ser acionado. Nós, como órgãos, nós requisitamos serviços, nós encaminhamos essas crianças e, principalmente, a garantia de que elas tenham acesso a tudo que o Estatuto e a Criança e Adolescente preconiza, relacionado à saúde, relacionado à educação, à convivência familiar. O Conselho Tutelar, na verdade, ele faz uma mensuração semestral anual. Então, os dados que a gente pode passar aqui para melhor compreender são os dados referentes ao ano de 2021 que já foram levantados pelo Conselho Tutelar. No ano de 2021, o Conselho Tutelar, somente a região leste, ela atendeu 579 casos, esses casos novos, ou seja, foi a primeira entrada. Nós tivemos casos reincidentes nesse ano, no total de 310 casos. Essa reincidência é pela mesma demanda. Ou seja, num ciclo de violação de direito, 310 famílias retornaram ao Conselho Tutelar porque não tiveram o seu problema ou aquela violação de direito não foi sanada devidamente. E 207 casos, eles voltaram, sendo reincidentes, mas por uma nova demanda. Surgiu naquele grupo familiar uma nova demanda, uma nova violação de direito. No Conselho Tutelar nós temos variadas denúncias. Vai do abandono de incapaz, a violência doméstica, de agressão física. Infelizmente, um número muito crescente de crianças vítimas do abuso sexual. Nós temos muito evasões escolares, evasões hospitalares, enfim, os conflitos familiares também são algo constante. Então, realmente, nós vemos que são situações de violações que nós precisamos sanar, que nós precisamos auxiliar, precisa de que todos os órgãos de proteção e a rede de proteção do município esteja bem atenta.
As denúncias chegam de formas variadas. Nós temos o Disque 100, que hoje, né, é um grande fator e é uma grande fonte de denúncias que chegam aos conselhos tutelares. Nós temos a demanda espontânea, aquelas pessoas que vêm diretamente ao conselho tutelar para buscar atendimento ou formalizar uma denúncia. Os canais de telefone do conselho tutelar também e os diversos órgãos de proteção. É comum no conselho tutelar nós vemos principalmente as questões do abuso sexual, como eu mencionei, que é algo muito latente. O que chama a atenção é que mais de 90% dos casos de abuso, esse abuso ele é feito intrafamiliar, ou seja, um membro da própria família ou alguém próximo dessa criança é o violador de direito. Isso com certeza é algo que nos incomoda bastante e é algo que nós precisamos estar sempre atentos aos sinais das crianças vítimas de violência. Então, eu gostaria muito de agradecer essa oportunidade de falarmos a respeito do Conselho Tutelar. Esperamos que a comunidade nos auxilie e a melhor maneira de fazer isso é denunciando, via Disque 100, nos telefones dos conselhos tutelares da região leste, que é o 3690-7390, da região norte, que é o 3690-7398, e da região sul-oeste, que é o 3690-7397. Que a sociedade possa estar junto conosco para eliminarmos todos os riscos e, com certeza, fazermos com que nossas crianças tenham uma infância, os adolescentes possam estar aproveitando essa época tão importante para o seu desenvolvimento e que nós, principalmente com os familiares, possamos ser os garantidores de direitos para que elas tenham uma infância e uma adolescência feliz. O Luciano, então, mostrou para a gente na reportagem alguns dos problemas, né? E ele falou da evasão escolar. E justamente a minha próxima pergunta é sobre isso, porque a educação, como a gente viu, é um direito, então, assegurado, né, para essas crianças e para os adolescentes também. Mas, infelizmente, não é uma realidade para um monte dessas crianças e adolescentes. Então, o que está sendo feito na prática para garantir, né, que essas pessoas tenham acesso à educação de qualidade? Quem saiu nessa evasão, esse grande número também, o que está sendo feito para tentar com que esses jovens, né, retornem aí às escolas? Perfeito. Nesse ponto, o Conselho Tutelar ele tem um papel fundamental, porque o ECA traz como uma obrigação dos gestores escolares comunicar ao Conselho Tutelar sempre que houver uma notícia ou sempre que houver a suspeita de evasão por parte de uma criança ou de um adolescente da escola. Então, tem que obrigatoriamente comunicar o ECA e o Conselho Tutelar, e o Conselho vai mais próximo à família para tentar entender o porquê. Mas não é só. A Defensoria Pública, Ministério Público, OAB, também tem o seu papel junto do Poder Público, Prefeitura, Estado, né? Secretaria Estadual, Secretaria Municipal de Educação. Nós temos uma constante cobrança de políticas públicas educacionais. É muito comum que na Defensoria Pública, vou falar por mim, que nós sejamos acionados, procurados, à procura de vaga em escola, vaga em creche, a dificuldade de ter acesso a determinados materiais, como na época da pandemia nós tivemos aí o problema de o ensino à distância. Então, seja na esfera judicial, entrando com processos para obrigar a Secretaria de Educação a conseguir a vaga para aquela criança ou adolescente, seja entrando com o processo para obrigar a disponibilizar os instrumentos necessários para que aquela criança ou adolescente tenham acesso à educação, ou seja, sem a necessidade de um processo, que muitas vezes a gente consegue resolver esse conflito com base no diálogo, com base em uma recomendação que a gente expede. Então, é importante que pais e mães em casa procurem os órgãos de proteção, porque assim nós conseguimos adotar providências para que o seu filho e a sua filha tenham acesso adequado à educação. E a gente viu aí também que a questão da evasão escolar foi um problema presente por causa da pandemia, que foi agravado, assim como o aumento da violência. Então, como que a pandemia afetou, né, os direitos garantidos pelo ECA? O que tem sido feito também para tentar, talvez, reverter essas consequências? Nós vivemos um período caótico e que afetou todo mundo. Mas, infelizmente, essa é uma realidade que não dá para negar. Famílias de baixa renda tiveram um impacto muito, mas muito maior. As escolas, nenhuma delas, estavam preparadas para isso. Tiveram que se reinventar e muito rápido. E o mundo todo adotou o modelo do ensino online. Só que
as famílias de baixa renda, infelizmente, não tiveram esse acesso. Então, as prefeituras e o Estado, eles criaram mecanismos de ensino à distância que não foram suficientes. A gente vai ter que correr atrás do prejuízo agora, infelizmente. Vinícius, queria agradecer a sua participação aqui hoje para falar sobre esse assunto tão importante e reforçar, né, que é papel de cada pessoa zelar para que esses direitos eles sejam realmente, né, validados. Então, muito obrigada pela sua participação aqui hoje. Obrigado, eu que agradeço. Obrigado a todas e todos. E vamos aí cuidar das nossas crianças e dos nossos adolescentes. Isso aí, muito obrigada. E daqui a pouquinho tem Bora Rangar e hoje tem receita de bolinho de inhame. É só o tempo de beber uma água e a gente está de volta. Mas claro, como antes é dia do rock, vamos continuar comemorando com mais música com a banda Chá da 5. When the truth is found to be